tem tamanho. Se não me engano, é esse campeão. O Massa agora começou a levantar essa questão, né? Foi nesse ano, então, né? Foi no ano que o Massa perdeu por meia volta lá do Hamilton. 39 segundos ele foi campeão, não foi mais. Você quer saber? O Massa tá pedindo uma reanálise aí da situação. Ele quer, na verdade, que o campeonato venha pra ele, né? Quinta-feira eu fiz um vídeo sobre isso, tá no ar. Recomendo que assistam. Então, lá eu discorro sobre o tema em 19 minutos. Eu vou tentar, prometo, fazer sem menos aqui. Mas a história é a seguinte. O Massa... Tudo isso começou com uma declaração do Bernie Ecclestone num site chamado Formula One Insider, que é um portal grande da Europa, sobre Fórmula 1. E ele disse... Ele não disse que o Massa tinha que ser campeão. Ele disse que achava, na opinião dele, que o Schumacher era o único heptacampeão verdadeiro, por causa de 2008. Então, o Hamilton, teoricamente, não seria merecedor, embora não exista merecimento. Tá, o regulamento, quem é campeão, quem marca mais pontos. Não tem merecimento. Tem júri popular, aplauso do Silvio Santos, aquele negócio de decibéis, não tem isso. Então, o que acontece? O Bernie Ecclestone disse isso. Por razões que você vai ter que perguntar pro Felipe Massa. Não sei. Gostaria muito de saber. Ele abraçou isso aí e saiu falando em N podcasts que ele acha que vai estudar, vai ver os temas, a possibilidade de revisar, etc e tal. Muito me causa estranheza, porque a internet brasileira inteira, principalmente, está chafurdando no lamaçal do seguinte coisa: há um fato novo. Porque nessa declaração do Ecclestone, que é o dono do negócio todo, na época era o dono do negócio todo, ele disse que eles já sabiam desse negócio em 2008. O problema é que não há fato novo. Por quê? Porque teve a história toda, em 2009 o tema vem à tona, o Reginaldo Leme deu um furo internacional, houve uma investigação, porque eles denunciaram aos Piquet. Se o Nelson não tivesse sido demitido da Renault, talvez a gente nunca soubesse desse negócio, né? Inclusive, ele foi no podcast, nas pistas, e disse que ele não queria mais correr na Fórmula 1. Não queria mais correr na Fórmula 1. Uma pinóia. Não queriam ele. Porque quem vai contratar um piloto que ele trai na ida e ele trai na volta? Né? Ele dá o golpe e depois der. Depois conta. E nem a ética dos bandidos ele tem, né? Ó, gostou? Então, nem a ética dos... na máfia, esse cara tinha sido morto, cara, entendeu? Não tem a ética dos bandidos. Aí, beleza. Teve o escândalo, teve a investigação e tal. É publicado em setembro de 2021 um relatório final que tá no meu canal. O link está na descrição do vídeo. Você pode ler o documento se você quiser, se tiver a paciência de ler e tal. Eu tive. Lá fala. Nas semanas seguintes ao acontecido, nas semanas seguintes de 2008, acontecido foi em 2008. Já havia a especulação, e o senhor Nelson Piquet Sr., também conhecido como Piquetzão, o pai, procurou os comissários da FIA, nós sabemos quem é, o Charlie Whiting, que tinha sido seu mecânico na Brabham, e aventou a história de que talvez o acidente tivesse sido deliberado. Mas, isso está no relatório. Isso foi em 2008, que foi na semana seguinte. Mas que seu filho não estaria preparado para redigir uma declaração. Certo. Por quê? Porque ele tinha um contrato em vigor com a Renault e ele estava tentando renová-lo. Então você não vai denunciar o empregador antes de ter certeza disso aí. Exato. E aí, então, a FIA entendeu que não havia elementos para... Porque ninguém fez uma denúncia. Então a FIA não vai sair interrogando pessoas com base no tipo... Ouvi dizer... Não aconteceu. Alguém me contou? Dizem alguns, não eu, pelo amor de Deus. Então não houve investigação. Aí quando ele foi mandado embora, no mesmo dia, na Hungria, o Massa estava no hospital, inclusive por causa do acidente da mola. Sim. Naquele domingo, dia 26 de julho de 2009, o Nelson Piquet Sr. procura a FIA. Isso não é o Rodrigo que está dizendo, está no documento. Agora ele está preparado a fazer uma declaração. Fez uma declaração, assinou, entregou a FIA. Agora temos uma investigação, siga com a investigação. Só que esse documento foi publicado em 2009 e se lá já consta esta informação, qual é o fato novo? Que estão abordando. Que estão abordando agora, que eu não entendi. Entendeu? Então me causa muita estranheza. E tem mais. O que eu acho muito estranho? E, repito, não é pra diminuir ninguém. Gosto do Massa como piloto, não conheço como pessoa. Gosto do Massa como piloto, acho que 2008 foi um campeonato do cacete, acho que ele andou muito, mas ele fez menos pontos e não tem merecimento no campeonato. Essa não é a regra. O Hamilton ganhou. Inclusive porque, essa falcatrua toda, o Hamilton não teve nada a ver com isso, né?
Foi uma falcatrua do Alonso com o Nelsinho e tal. Foi o primeiro campeonato do Hamilton, né? Foi o primeiro. E o Hamilton corria aquele ano sob a sombra de ter jogado um campeonato pela janela em 2007, porque ele jogou um campeonato pela janela. Ele tinha tudo pra ser campeão no seu ano de estreia. E por incompetências, imaturidade, estupidez, jogou o campeonato pela janela. Mas o Hamilton corria com essa nas costas, né? Então, foi lá. E essa é a história. Então não tem fato novo. Mas eu também acho muito estranho, assim, Massa dividiu a equipe com o Alonso 4 temporadas inteiras. Será que nenhum dia... Abordaram isso? Numa breja ali, num vinhozinho naquele final de semana chique que a Ferrari faz no começo do ano nas montanhas lá, nunca virou, falou, Alonceira, cuzão, conta aí pra nós, vai. Você sabia, né? Nunca falou? Nunca? Tá bom, então não teve. Tá. O Pat Simmons, que foi outro outro cara que construiu a trama com o Briatore e era diretor técnico da Renault, foi diretor técnico da Williams, onde o Massa correu 4 anos. Será que nunca falou, Patizão, cuzão, conta aí, vai. Sabia, né? Ô, corno. Ô, corno. Essa foi ideia sua, né? Nunca. Então, assim, eu não entendo, talvez um dia a gente entenda, o que leva o Felipe a ir atrás disso. Agora, inclusive, que isso eu não falei no meu vídeo, porque eu não tive a perspicácia de pensar. Quando o Massa perdeu aquele campeonato, todo mundo achou maravilhoso. Maravilhosa a dignidade com a qual ele recebeu notícia ruim. Bateu a mão no peito, pô, agradeceu, cumprimentou o Hamilton, subiu no pódio, recebeu o troféu. Foi lindo. O que ele está fazendo agora, rediscutindo um tema desse 15 anos depois, é rasgar em praça pública isso aí. Porque então não foi tão natural assim. Não foi tão, né? Por quê? E que diferença faria isso agora, 15 anos depois? 15 anos. Já tá prescrito, já. Já tá prescrito em qualquer legislação. Ah, mas não há fato novo. O tio acabou de te explicar aqui, mano. Não há. Se o Felipe estiver vendo... Felipe, não há fato novo, mano. Se poupe, nos poupe. Filipão, vem aqui pra gente conversar e daí eu vou fazer uma pergunta do Felipe Massa. Pra mim, uma das maiores largadas da história da Fórmula 1 você fez na Hungria, em 2008. Falando do Felipe Massa, quando que foi o acidente dele? Foi 2009, você falou? 2009. Da mão. Você acha que mudou muito o estilo de pilotagem do Massa depois daquele acidente? Ah, ele disse que Porque ele não teve mais o desempenho que ele tava tendo, né? Mas ele também nunca mais teve um carro dominante, né? Porque em 2006, 2007, 2008, os melhores anos dele, ele andou a bordo do melhor carro. Sim. Que não diminui em nada. Mas aí, em 2009, ele tinha um carro, né? Mas tava liderando a Ferrari moralmente. Aí, em 2010, o Alonso engoliu ele. Talvez, se ele tivesse ganhado na Alemanha, no dia que mandaram ele devolver a posição. Não devolver a posição, não. Entregar a posição pro Alonso. Fernando is faster than you, né? Talvez ele tivesse renascido. Porque fazia justamente 1 ano naquele dia do acidente. Mas tem muitos Cs nessa frase, né? Serve pra você, também serve pra mim. Mas essa é a história. Não sei. Clinicamente, ele tava 100%. Mas às vezes eu fico pensando... Porque o Piquet fala que depois do acidente que ele teve na mesma tamborela onde o Senna morreu, ele nunca mais foi o mesmo. O Piquet fala isso. Eu fico pensando... Talvez o Massa estivesse... Não sei, nem se aplica. Porque o Massa fez pole de Williams. O Massa fez pódio de Williams depois, quando teve carro. O Massa fez pódio de Ferrari. Não ganhou corrida. Então eu acho que não influenciou, não. Quanto tempo o Massa ficou fora naquele acidente? Ele ficou metade daquele ano. 6 meses fora, né? Em 2010 já tava de volta na corrida. E falando de campeonatos anteriores, 88, o Senna foi campeão em? 88, 90, 91. Então foi o de 89. Que teve a questão Massa-Prost no... Senna-Prost. Senna-Prost no... Na chicane da Discord. No final da reta. Que depois no outro ano se repetiu e daí o Senna manteve o pé pra não... Senna foi tirar o pé do acelerador lá na barreira. Depois que já saiu do carro, pode tirar o pé? Porque eu acho pode tirar o pé. Tem 2 histórias da Fórmula 1 que elas se repetiram no ano seguinte. Que foram quase que idênticas. Essa do Senna e o Prost. Que no primeiro ano deram a vitória pro campeonato pro Prost. No segundo era inevitável que ela fosse pro Senna, né? A mesma situação ali. Que todo mundo discordou no ano anterior. E também o Schumacher em cima do Hill. E o ano seguinte o Schumacher em cima do Villeneuve. E também... Só que aí o Schumacher tava na posição de vilão nas duas. Nas duas, então. Só que na primeira deram a vitória pra ele. E na segunda também tiraram a vitória dele, né? E foi a mesma situação. Não, mas em 97 ele não ganhou. Não, mas era a mesma... Como não ganhou? Era a mesma 97 situação. foi o Villeneuve. Não, veja só. Não, então, ele não ganhou. Não, mano, não se empolga que você grita aí no microfone.
Continua aí. Não, continua você. Você tá falando. Então, as duas situações também foram idênticas, não foram? Em 97, não, 98? exatamente. Porque o Schumacher, em 94, ele tacou o carro em cima do Rio. 94. E o Rio abandonou. E aí ele foi campeão. Em 97, ele tacou o carro em cima do Villeneuve e ele não abandonou. E o Schumacher abandonou, né? E o Schumacher abandonou. Quebrou e aí o Villeneuve marcou pontos e ganhou o campeonato. A diferença foi no abandono. Foi no abandono. Porque aí o Villeneuve fez os pontos. Mas por que o Rio abandonou? Não foi porque quebrou a barreira? O braço da suspensão. Braço de suspensão dele. É. Mas as situações foram idênticas, né? Não, a manobra é idêntica. Idêntica. Tentou fazer igual. Só que a diferença é que com um deu e aí o outro não. O outro não deu. Tanto que se você ouve a televisão inglesa, o Martin Brundle fala, não, dessa vez não deu, hein? Dessa vez não vai dar, hein, querido? Porque foi uma sacanagem, né, meu? Claro. Mas não existe campeão bonzinho. Não existe campeão bonzinho. E de 89? Que o Prost ficou, o Senna continuou, ganhou a corrida e acabou não sendo campeão. Você tinha uma situação aí que era o seguinte, de fato o Prost fechou, mas qualquer um ia fechar. O Senna ia fechar. Não, beleza, mas ele continuou ganhando a corrida. Ele continuou ganhando a corrida. Aí o que aconteceu? Você teve uma aplicação do regulamento da seguinte forma. Você tinha uma chicane e os caras empurraram o Senna cortando a chicane, e aí aplicaram a punição porque ele teria cortado a chicane. É um absurdo. Isso, é um absurdo, né? Até porque, no ano seguinte, tem uma cena famosa do Senna, levantando e saindo do meio de um briefing de 90 lá em Suzuka, que eles combinam assim, então beleza, então não precisa virar a volta e voltar. Sim. O que não faria o menor sentido. O Piquet fala isso. Exato. Lá eu vejo o Piquet defendendo o Senna nessa ocasião. E você vê que o Senna tem o cuidado de falar someone. Ele não se refere ao Piquet como Nelson, nem como Piquet. Ele fala alguém disse aí. Isso tá no filme, né? Tá no filme. Sim. Então aí o Piquet fala, não, mas não faz no menor sentido alguém virar e vir na contramão pra voltar ao traçado, isso é perigoso. Engata e entra depois da chicane. Aí o Roland Brusserhard, que era o diretor de prova, beleza, tá tudo certo. Aí o Senna fala, não, peraí. O Senna sai, né? Tá de brincadeira. Se é assim, o que aconteceu no passado foi uma palhaçada. Ele saiu da sala, né? Exato. Só que tem uma coisa aí também que é importante de ficar bem claro. O Senna não perdeu o campeonato ali. O Senna precisava ganhar ali e precisava ganhar de novo na Austrália. Então, o Senna bateu na traseira do Martin Brundle na Austrália no dia que ele foi um fura-greve, porque tava chovendo demais. Todos os pilotos falaram, não vamos correr. O Senna falou, vamos correr, porque ele esperava conseguir reverter nos tribunais a desclassificação do Suzuka. E aí, se ele ganha na Austrália, ele ganha na Austrália, ele ia ser campeão. Mas ele não conseguiu fazer isso. E aí ele enfiou o carro na traseira. Ele, na chuva, enfiou o carro na traseira do Martin Brundle, ficou com 3 rodas e abandonou. Então essa é a história dessa corrida. Então, perdeu mais ou menos o campeonato, porque ainda precisava ganhar a outra, não estava decidido ali. Não era a última corrida do ano, ele precisava do próximo resultado ainda. Mas no ano seguinte... Foi a última corrida do ano. Foi a última corrida do ano. Não foi? Não foi Teve também? Austrália? Adelaide de novo. Não, mas ele já ganhou. Não, ele ali. já tinha pontos. Já tinha pontos. Pra ele interessava o resultado. Sim. Pra ele acabar ali, acabava todo mundo. Tem uma frase, eu queria saber se você lembra. O que falou o Ratzenberger antes de morrer? Apareceu no filme. Roland Ratzenberger, foi ele que morreu? Morreu na sexta-feira. Na sexta-feira. Falou o que ele falou? Pegaram uma câmera filmando alguém e mostrou ele no... Você tá de zoeira, Não tô de zoeira. Isso não aconteceu. Aconteceu, não, tá no eu filme, lembro tá do no filme também. Qual é o nome desse filme? Que filme? Esse que mostra um pouco da história do Senna aí. Senna. Filme Senna. Que a gente foi junto no cinema. Não quem tá falando de filme, não é o filme que conta... que vai contar a história do Senna com o ator. Eu sei. É o filme Senna. Documentário Senna. O documentário Senna. Saiu em 2010. Tem um trecho ali. Você não viu essa? Adiciona lá no seu conteúdo, então, agora. Eu tô achando que ele tá de palhaçada. Não tô. Procura lá, você vai me responder depois. Deixa eu te falar um negócio. Eu entrevistei o David Brabham, que dividiu a equipe com o Ratzenberger. Você não sabe o que eu vou falar? Então, eu tô achando que ele tá de palhaçada. Mas não tô. Pegam uma imagem, eu não sei se foi diretamente ou ele estava atrás. O Ratzenberger conversando com alguém, ele fala que ele não está conseguindo dominar o carro. Ele está indo além do que ele entende ali como piloto. E ele morre. Eu não sabia. Eu nunca vi. Vê no documentário se não tem isso. Pode ver. Vou voltar aqui semana que vem, se não tiver. Não, você me responde no zap, a gente esquece. O que aconteceu? O Ratzenberger fala, eu não tô conseguindo controlar o carro. Então, o que se sabe, se suspeita muito, é que o Ratzenberger teria pego uma zebra na volta anterior na Aqua Minerale e a equipe mandou entrar. E ele falou, não, vou dar mais uma volta. E a asa dianteira caiu.
na continuidade da volta e ele passou reto na curva Villeneuve e se arrebentou. Eu não sabia desse áudio, desse vídeo, dessa imagem. Não sabia. Honestamente, na moral. Falando de coração aberto. Tem no documentário. Não, só põe um pouco mais longe. Você dá pra procurar aí no Google. Não, mas agora não vai dar nem pra colocar. Mas era uma corrida que, teoricamente, acho que tinha tudo pra não acontecer, né? Ele morreu na sexta, o Rubinho... Não, o Rubinho voou na sexta, né? O Rubinho na sexta, o Ratzenberger morre no sábado. O Rubinho quase se mata na sexta, ele no sábado e no domingo. Era uma corrida que talvez não era pra acontecer, né? Então, mas aí aquela coisa, né? Não há registro de... Nem em Harama, num ano que também já tinha problema, já tinha gente... Os pilotos estavam querendo fazer um boicote porque os guardrails estavam bambo e tinha poste na área de escape, umas coisas assim. Nunca assim, cancelaram. Nunca cancelaram. Nunca cancelaram uma corrida antes de acontecer e, lamento dizer ao Felipe Massa, nunca cancelaram uma corrida depois dela acontecer. Né? Então... É triste. Talvez tivesse que ter cancelado a corrida depois, né? Na bandeira vermelha não retorna. Talvez. Mas aí você entende. Não que você concorde. Você entende os donos do negócio. Você vendeu milhões de dólares de cota de patrocínio. Como é que você vai... Como você falou, galera? Esquece. Porque vamos pensar que o Bernie Eccleston falava muito isso, né? Falem mal, mas, né? Eu tô falando mal da Fórmula 1 tá bom. Tá falando da Fórmula 1. Exato, ele disse já em algumas entrevistas que nada foi tão bom para o tamanho da Fórmula 1 como a morte do Senna. Você teve um drama cinematográfico transmitido para 200 países ao vivo. Não estou dizendo que eu acho isso legal. É uma puta declaração... pesada. Pesada, fria, né? Cruel até, né? Mas é verdade. Ele disse isso e se você olhar os números, você entende. Né? Então... existe um componente ali, eu não acho legal, mas existe um componente ali das pessoas que o pessoal liga a televisão, sim, pra ver acidente. Pô, você viu que a pessoa liga pra ver... Eu fiz um vídeo coletânea de maiores acidentes e foi super bem. É isso que eu ia falar, A galera quer ver. E ó, aqui pra driblar os direitos autorais.